Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui hoje para ler com os irmãos o Salmo 126. O Salmo 126 é um salmo chamado Salmo dos Degraus, salmo classificado como salmo de peregrinação. Ele foi escrito depois que o povo de Israel foi liberto lá da Babilônia. Eles ficaram lá muitos anos, né? Então é um salmo de louvor a Deus, pedindo pela restauração. E não só a restauração física, mas a restauração espiritual. Porque agora o povo de Deus estava experimentando a tão sonhada libertação. Depois de anos e anos lá no cativeiro da Babilônia, tá bom? Bom, então nós vamos ler o Salmo 126 e o pastor Judiclei Santos escreveu um texto em cima deste salmo. Chama-se Grandes Coisas Fez o Senhor por Nós. Nós vamos ler esse texto e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Por quê? Porque esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, nós vamos nos deleitar aqui com o Salmo 26 e com as explicações do pastor Judiclei, e eu acrescento aí o que eu entendi, tá bom? Vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que nós possamos compreender aquilo que Tu tens para falar ao nosso coração e que nós possamos aproveitar cada uma das Tuas palavras para vivê-las em nossa vida. Amém. Bem, irmãos, então o Salmo 126 diz assim, ó. Então é um cântico, né, dos peregrinos a caminho de Jerusalém. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Amém? Então, é um louvor, é um cântico de restauração, né? Pedindo pela restauração. Então, Jerusalém havia sido cercada, invadida, saqueada, destruída pelos caldeus. O rei Nabucodonosor não teve pena de ninguém, né? Porque já era uma profecia, né? Que isso iria acontecer. Ele foi impiedoso, ele feriu os homens à espada, matou tudo quanto era gente que aparecia pela frente, mulher, criança, não quis, ó, nem saber. Mas tudo isso aconteceu por causa da desobediência do povo de Deus para com o Senhor. Então, o povo de Deus foi arrasado, foi arrastado, foi levado para a Babilônia. Então, ele foi forçado, então, a ir para um lugar onde tinha ídolos e feitiçaria. Porque a Babilônia era assim, né? Não era um país que conhecia o Senhor. Então, Israel foi forçado a marchar pelo deserto sob a zombaria daquelas pessoas que o estavam escravizando, né? Dos seus algozes. E eles ficaram lá por 70 anos. Então, teve gente que não voltou nunca mais para Jerusalém. E teve gente que nasceu lá no cativeiro, nem sabia o que era uma vida livre, né? Uma vida como hoje, muitas crianças, muitas pessoas lá na Síria não sabem nem o que é a liberdade, né? Assim também eram muitas pessoas lá no povo de Jerusalém. Nasceram já lá na Babilônia, não sabiam nem do que se tratava. Então, eles passaram 70 anos e aí, de repente, né, depois desse tempo passado, Deus abriu para eles a porta da prisão e eles puderam voltar para sua terra. Imagine a alegria desse pessoal. Imagine uma pessoa que foi escravizada com 20 anos, agora ela estava com 90 e voltando para sua terra. E aí eles reconstruíram seu templo, resgataram os sonhos dele e continuaram servindo a Deus vivo. Então foram necessários 70 anos de escravidão para que eles pudessem ser restaurados em todos os aspectos. O regresso do povo da Aliança à Terra Prometida era tido como um feito extraordinário, né, de Deus na história da redenção. O Senhor de novo havia se lembrado do seu povo.
foi algo tão, tão, tão especial que as pessoas ficaram tomadas assim de uma alegria tão incrível que contagiava todo mundo, né? Imagino, até os vizinhos, as pessoas do lado reconheceram a obra de Deus, de tão felizes que o povo estava. E como está lá no versículo 2, segunda parte 3, então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por ele. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não acontece, irmãos, que quando a gente está muito, muito, muito feliz, a gente contagia todas as pessoas ao nosso redor? E assim foi com aquele povo, né? Porque assim, a gente diz que as coisas ruins contaminam, mas as coisas boas contagiam. E as pessoas, os vizinhos, todos puderam ver a alegria daquele povo, né? Como o Senhor teve misericórdia deles e resgatou-os lá da Babilônia, né? Então o salmista, ele vai se lembrando dos feitos de Deus na história do seu povo. Ele olha para o passado, ele expressa a sua profunda gratidão por tudo que o Senhor fez. Ele reconhecia que o Senhor os havia abençoado, né? A mesma coisa, quando a gente olha para o passado, a gente também consegue ver como Deus realizou em nós, em nossa vida, uma obra redentora, tirando a gente das trevas e trazendo para a luz, né? Então, se não fosse Deus na nossa vida, onde estaríamos hoje? Então, ele nos libertou do império das trevas, nos tirou da mão de Satanás e nos colocou num lugar seguro, um lugar que não tem lama, um lugar limpo, que é ao lado de Jesus Cristo. Então ele quebrou, todos aqueles grilhões do pecado que amarravam a gente, que nos impediam de chegarmos a Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. O Senhor quebrou aqueles grilhões e nos libertou. Você já agradeceu hoje a Deus a redenção de Jesus Cristo? Você já agradeceu a obra que ele fez na cruz? Você hoje já disse: Senhor, muito obrigada pela sua obra na cruz, por tudo que fizeste por mim. Porque muitas vezes a gente agradece por tudo, pelo sol, pelo mar, pela comida, pela família, pelas coisas que a gente tem, mas esquece de agradecer pela poderosa mão que nos resgatou do poder do pecado. Então nós temos que nos lembrar disso, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós, e por isso a gente só pode estar alegre, né? Bom, o nosso manancial termina assim: olhe para o passado e veja tudo que Deus fez e expresse sua gratidão a Ele. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.